Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa tragédia moderna. Uma história que explora aquele horror que vem de um luto que simplesmente não é natural, que foge ao controle. Vamos juntos fazer uma análise do que ficou conhecido como a tragédia de Lord Silas. E tá aí a premissa de tudo, sabe? A faísca que incendeia o mundo. Um homem com poder e consumido pela dor simplesmente decide que a lei mais fundamental da natureza não vale mais em suas terras. É exatamente nesse ponto que o terror psicológico e o sobrenatural começam a se misturar. Bom, como em toda boa tragédia, os papéis aqui são quase que fixos, como o próprio destino. Então vamos conhecer as figuras centrais que vão nos guiar por essa descida à loucura. No centro de tudo, a gente tem o Lord Silas, né? A dor dele se transforma numa tirania. Para fazer o contraponto, temos a Aia Cordélia, que é tipo a bússola moral da história, e o Bubo, que, bem ao estilo shakespeariano, é o único que enxerga a verdade sombria por trás de tudo e a revela em rimas. E por fim, a Duquesa Helena. Ela é o estopim, o catalisador, cujo corpo sem vida se torna o grande símbolo da negação de Silas. A história se desenrola naquela estrutura clássica de 5 atos, sabe? E cada ato nos afunda um pouco mais na escuridão. Então vamos percorrer essa jornada passo a passo, desde a negação inicial até a retribuição sobrenatural e, bom, até o silêncio final. O primeiro ato já estabelece o cenário. E não é só um reino triste, não. É um reino doente. Fisicamente doente. A ordem natural das coisas foi quebrada pelo decreto do Silas, e a própria terra parece sentir isso. É aqui que o horror fica, pessoal, psicológico. O Silas não está só preservando o corpo da esposa, ele está negando ativamente a morte dela, conversando com o corpo, brindando a um cadáver. É uma ruptura total com a realidade. O salão de banquetes dele vira um santuário para a própria loucura. E então a história começa a introduzir o horror sobrenatural. Mas veja bem, não é um fantasma que aparece, nem um monstro. É algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais aterrorizante. É uma consequência direta da lei de Silas. Essa é a pergunta que o segundo ato joga na nossa cara. O que acontece de verdade quando o ciclo da vida e da morte é interrompido à força? A resposta é o coração de toda essa tragédia. Então, o ponto central é esse. O luto do Silas virou uma prisão, literalmente. Uma prisão para todos que morrem em seu ducado. As almas não conseguem seguir adiante porque seus corpos nunca receberam os rituais de passagem. Elas estão presas, conscientes, numa casca que apodrece lentamente. E, claro, quem é que entende e coloca isso em palavras? O Bobo. Essa rima dele não é só um verso assustador.